Olá pessoal, de volta aqui com as nossas aulas de física, desta vez para ver o chamado plano inclinado, tá ok? Muito importante, muito cobrado em prova. Plano inclinado é esse desenho aqui, ó. Tá ok? Aqui tem um bloco e aqui tem uma rampa. Esse é o chamado plano inclinado. Eu posso estudar ele com atrito ou sem atrito. Nós vamos estudar primeiro sem atrito. Beleza? Então olha só um exemplo de plano inclinado aqui, ó. Suponha que eu tenha um livro, tá certo? E aí eu coloco essa borracha em cima desse livro aqui, ó, tá ok? Aqui ela não se move. Aí eu vou inclinar ela, tá ok? Ela ainda tá paradinha, por quê? Porque o atrito que tem entre ela e a capa do livro é grande. Mas à medida que eu vou inclinando, ó, ela começa a se deslocar, tá certo? O que acontece? A força da gravidade faz ela vencer a força de atrito e ela começa a se deslocar. Agora imagina se isso aqui não tiver atrito. A hora que eu virar, ela vai cair. Tá certo ou não? Então é isso que nós vamos estudar. A primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a verificar quais são as forças envolvidas aqui nesta dinâmica, tá? Bom, eu tenho um bloco e um plano inclinado. A primeira força que aparece, pessoal, sempre é a força peso, direcionada para a Terra. Vamos sempre trabalhar, pessoal, com as forças no centro da figura, tá ok? Vamos lá. Colocando, então, o vetor peso no sentido da Terra, está aqui o desenho. Então esse aqui é o peso, é a primeira força que aparece. O peso depende da massa, tá? Depende da massa do bloco. Isso em geral vai ser dado no problema massa, tá? Bom, a segunda força que aparece é a chamada força normal. A força normal sempre é perpendicular ao plano onde o objeto está colocado. Então olha só, o objeto está colocado neste plano. O que é uma força normal? É uma força que tem que ser perpendicular ao plano. Mas vamos posicionar ela no centro do objeto. Então, essa força normal, ela tem que ser perpendicular ao plano, ela vai estar para cá. Essa é a força normal. Força normal. Então, olha só, se eu prolongar, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano. Então, ela é perpendicular ao plano. Então, está aí, pronto, desenhado, o peso e a normal. Tá? Bom, agora é o seguinte, esses problemas, eles sempre têm um ângulo aqui, fornecido esse ângulo. Aí é que está a solução do problema. Porque o que acontece? Eu vou acabar tendo que decompor essa força de tal maneira que eu consiga fazer os cálculos de equilíbrio, tá ok? Ou os cálculos da força resultante do meu problema. Então, para isso, eu vou ter que decompor a força-peso de tal modo que apareça as suas componentes quando inclinadas em relação a esse alfa. Por quê? Porque, repara bem, se eu fechar este retângulo aqui, eu verifico que esse triângulo aqui tem um alfa igual a esse aqui, por semelhança. Tá? Portanto, isso aqui vai ser o cateto adjacente desse triângulo retângulo. Isso aqui vai ser o cateto oposto deste triângulo e o P é a hipotenusa. Se eu utilizar razões trigonométricas, eu concluo que esta componente é P vezes cosseno de alfa. E essa componente aqui é P vezes seno de alfa. Então, pessoal, quando tem plano inclinado, a primeira coisa que você vai fazer, pessoal, sempre que vai ser cobrado de você, é achar essas componentes. Então, olha só. Repare bem, esta componente ela vai estar na direção da normal. Tá ok? No sentido contrário. Ela está na direção da normal, mas no sentido contrário. Quem é essa força? É a P cosseno de alfa. E essa forcinha aqui, em direção à queda do bloco, vai ser o P seno de alfa. Tá bacana? Então é só isso que você tem que saber. Agora, vamos resolver isso aqui utilizando agora a segunda lei de Newton. Tá? O que acontece? A força resultante tem que ser M vezes A. É onde M é a massa do bloco. Bacana? Então o que acontece? Olha só. Esta força com esta força aqui, elas vão se anular. Se elas não se anularem, o bloco ou sobe ou desce. Como isso não acontece, ele só vem para cá, ele não entra dentro, ele não entra no plano, e ele também não voa, então uma com a outra se anulam. Então eu vou escrever o seguinte, que P cosseno de alfa, P cosseno de alfa, que puxa para cá, menos a normal que puxa para lá, tem que dar o quê? Zero.
Daqui eu tiro que P cosseno de alfa é a própria normal. Dá o valor da normal. Tá ok ou não? Agora é o seguinte. Daqui para cá é a força que faz ele descer e dá aceleração para ele. Então, na verdade, P seno de alfa tem que ser igual à massa do bloco vezes a aceleração que ele vai receber. Então tá pronto. O meu sistema é esse aqui de trabalho. Bacana? Então o plano inclinado sem atrito está resumido aqui. Qual é o problema então? É decompor, pessoal. Decompor a força-peso. Isso que você tem que saber. Lembrando que na direção da normal eu tenho P cosseno de alfa. E o vetorzinho que faz ele descer é o P seno de alfa. Quem é o P? É o peso. Se eu quiser então substituir, lembrando, P é igual a M vezes a aceleração da gravidade. Não pode esquecer isso aí. Tá certo? O P é o M, que é a massa do bloco, vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então isso aqui é sem atrito. Vamos ver agora como fica com atrito. Ok, então vamos ver o plano inclinado com atrito. Está aqui meu desenho, o bloco, a rampa, né, que é o plano inclinado. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as forças que atuam sobre o bloco. Bom, lá do plano inclinado sem atrito, a gente já sabe que aparece a força-peso, a força normal, e eu tenho que decompor a força-peso. Vamos fazer isso logo. Então vamos lá. A força-peso, como eu já falei para vocês, ela sempre está atuando aqui no centro do bloco, né, para baixo aqui, em direção à Terra. Essa é a força-peso. A normal, ela é perpendicular ao plano, então ela aparece nesse sentido. Não muda nada lá, né, que a gente já olhou no plano inclinado sem atrito. Não muda nada, isso aqui não muda nada. Vamos colocar logo a componente do peso nessa direção aqui, que é a P cosseno de alfa, né? Isso a gente já viu. E a P seno de alfa. E a P seno de alfa. Vamos lá. A P seno de alfa tá aqui. P seno de alfa. Só fechando aqui o nosso paralelogramo, né? Que é para verificar que na verdade, eu fiz uma... A P é uma soma vetorial, né? A P é a resultante dessas componentes aqui. P cosseno de alfa e P seno de alfa. P seno de alfa. E o alfa é esse aqui, né? O alfa é esse, é claro. Então tá aqui, o meu plano, tá certo? A força-peso, a força normal, a componente da força-peso na direção da normal, que é P cosseno de alfa, e a que faz o bloco descer, que é P seno de alfa. Só que agora eu estou trabalhando com atrito. O que é um atrito? É uma força de resistência à descida do bloco. Portanto, agora neste momento, aparece uma força contrária a P seno de alfa, na mesma direção. Só que no sentido contrário. Essa aqui vai ser a chamada força de atrito. Força de atrito. Tá ok? Força de atrito. Pronto, agora vamos fazer as nossas equações. Vamos montar nossas equações, tá? Existem duas possibilidades aqui, pessoal. A primeira é a seguinte. Vamos aqui. O bloco não voa e nem entra na rampa. Então, nesta direção aqui, o somatório tem que ser zero. Isso eu já vi. Então, P cosseno de alfa menos a normal tem que dar zero. Então, vamos escrever aqui. P cosseno de alfa, P cosseno de alfa menos a normal, isso é zero. Daqui eu tiro que P cosseno de alfa é igual a normal. É a mesma coisa do plano inclinado sem atrito. Mesma coisa. Nessa direção não há movimento. Tá? Agora aqui existem duas possibilidades. Ou ele está parado. Se ele estiver parado, P seno de alfa menos a força de atrito tem que dar zero. Tá ok ou não? Mas existe uma outra possibilidade também. Se ele der zero, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Então, olha só, anota aí. Então, ó, primeiro, ele pode estar em repouso ou
em movimento retilíneo uniforme. Se isso acontecer, P vezes seno de alfa menos a força de atrito tem que dar zero. Daqui eu tiro que P seno de alfa é igual à força de atrito. Tá? A força de atrito. Isso se ele estiver em equilíbrio. Tá ok? Se ele estiver em equilíbrio. Então isso aqui vai dar zero. Mas ele pode estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Tá? Isso é a primeira lei de Newton. Agora, vamos para a segunda lei de Newton. Se a força resultante provoca uma aceleração, então o que acontece? Isto é, a minha equação será diferente de zero. Segundo caso, ele está em movimento acelerado. Ele está em movimento acelerado. Então o que acontece? O meu P seno de alfa menos a minha força de atrito tem que ser igual a MA. Pronto, está feito o meu resumo de plano inclinado com atrito. Apareceu este vetorzinho, que ainda não tinha aparecido lá no plano inclinado, sem atrito, ele não existe, né? Não existe. E agora o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o P, né? Lembrando, P é igual a mg, né? A força peso é igual a mg, né? Esse Pzinho, então, é a massa do bloco vezes a gravidade. E se eu precisar, pessoal, calcular o coeficiente de atrito, eu tenho que lembrar que Φ é igual a μ vezes a normal. Esse μ é a letra grega que representa o atrito, que pode ser estático ou dinâmico, depende do problema. Isso é fornecido no problema. Tá ok? Então, só lembrando, é importante que P é igual a mg e a força de atrito é μ vezes a normal. Ok? Tá feito o resumo aqui dos nossos planos. Plano inclinado sem atrito e agora com atrito. Beleza? Vamos fazer problemas. Fazendo problema a gente entende como é que aplica. Vamos lá, vamos fazer um exercício então com plano inclinado sem atrito. Um bloco de massa 10 kg desliza sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então aqui, ó, 30 graus, ele já informou, 30 graus. 30 graus. Tá ok? Considerem G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e força de atrito nula, igual a zero. Tá? Então, eu estou num plano inclinado sem atrito. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é lembrar da decomposição da forcinha peso, né? Então aqui, ó, peso, vem para cá. Aqui está o peso. Ok? O peso, lembrando que é M vezes G. Tá ok? Aqui eu tenho a normal. A normal. E na direção da normal, eu vou ter a força P cosseno de alfa, P cosseno de alfa, e a forcinha que faz ele descer aqui para mim é a P seno de alfa. Então essa que desce aqui é a P seno de alfa. Eu não tenho força de atrito, então não aparece essa força na direção de sentido contrário à força P seno de alfa. Bom, calcule a força normal. Pessoal, a força normal, ela é igual a P cosseno de alfa. A força normal é igual a P cosseno de alfa. Por quê? Porque nesta direção, a força P cosseno de alfa que puxa para cá e a normal que puxa para lá se anula. Então, uma é igual a outra. Então, P cosseno de alfa é igual a normal. Tá ok? Mas quem é P? P é o peso do bloco. O peso do bloco é M vezes G. Então, quem é o M? O M é 10 e o G é 10. Então, o P é 10 vezes 10 vezes o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cosseno de 30 graus. Pessoal, lá na tabelinha
cosseno de 30 graus, se você olhar aquela tabelinha de trigonometria dos ângulos notáveis, você vai ver que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isto é a minha normal. Então a minha normal, na verdade, ela vai ser igual 10 vezes 10 dá 100, por 2 dá 50, 50, raiz de 3 newtons, tá ok? Então a minha normal é 50 raiz de 3 newtons. Está resolvido aí a letra A. A letra B, ele pede calcule a aceleração do bloco. Bom, a aceleração do bloco eu vou procurar nesse sentido, porque é para cá que ele está descendo, é para cá que ele está sendo acelerado. Ele está sofrendo, então, uma descida. E essa descida, isto é, esta força aqui tem que ser igual à força resultante, MA. Então eu vou escrever o seguinte, P seno de alfa é a própria segunda lei de Newton, é o próprio MA. Tá ok? Então, P seno de alfa é igual a massa vezes aceleração. Agora, quem é o P? O P eu já sei. O P é M vezes G. É 10 vezes 10. Então, fica 10 vezes 10 vezes o seno de alfa. Seno de 30 graus, meio é igual. Quem é a massa do bloco mesmo? A massa do bloco é 10. 10 vezes a aceleração. Estou atrás da aceleração. Bom, esse 10 com esse 10, ó, esse 10 com esse 10 eu posso cortar. 10 vezes 1 dá 10, por 2 dá 5. Então, na verdade, a minha aceleração é o quê? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, está resolvido aí o nosso problema. Apliquei todas aquelas equações que eu tinha desenvolvido para o plano inclinado sem atrito. Plano inclinado, desta vez, só que o quê? Sem atrito. A minha força de atrito é zero. Tá? Não existe aquela componente na direção do P seno de alfa de sentido contrário. Então ele só desce. Se ele só desce, então a própria força P seno de alfa é MA. Tá ok? Resolvido aí. Agora vamos fazer um com atrito. Como é que ficaria com atrito? Bom, vamos lá então, pessoal. Plano inclinado com atrito. Um bloco de massa 20 kg desliza sobre um plano inclinado que forma um ângulo alfa com horizontal. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Mi cinético ou dinâmico 0,15, isto é, o bloco tem atrito, mas está em movimento, tá? Seno de alfa igual a 0,8 e cosseno de alfa igual a 0,6. Calcule a força de atrito e a aceleração do sistema. Então vamos lá, pessoal, está aqui o meu plano inclinado. Primeira coisa que eu faço, força-peso, força normal e componentes da força-peso. Então vamos lá, força-peso, força normal, Tá, para cá, P cosseno de alfa e para cá, P seno de alfa. Não é isso? Então olha aqui, aqui eu tenho P cosseno de alfa e aqui eu tenho P seno de alfa. Só que eu tenho uma força de atrito. A força de atrito, como eu disse para vocês, ela está aplicada na mesma direção do P seno de alfa, só que no sentido contrário. Então está aqui a minha força de atrito. Está aqui o meu esquema, o meu diagrama de forças envolvendo o meu plano inclinado com atrito. Agora eu vou escrever as equações, tá? Bom, esta equação aqui, ó, nesta direção, P cosseno de alfa menos a normal dá zero. Volto a falar, o bloco não voa e nem entra no plano inclinado. Então o que acontece? P cosseno de alfa é igual a normal. P cosseno de alfa é igual a normal. Eu posso calcular normal já logo, não posso? Quem é o P? O P é M vezes G. A massa do corpo eu tenho, é 20. A aceleração eu também tenho, é 10. Então eu vou calcular aqui, ó. P é 20 vezes 10 vezes o cosseno de alfa. Foi dado 0,6. 0,6. 0,6. Isso aqui é a minha normal. Beleza? Então, na verdade, eu tenho 10 vezes 0,6 dá 6. 6
vezes 20 dá 120. Então, a minha normal é igual a 120 newtons. 120 newtons. 120 newtons. Beleza? Ok? Então, a minha normal deu 120 newtons. Bom, lembrando o seguinte, eu estou atrás da força de atrito, né? A força de atrito, ela é dada por μ vezes a normal. O μ aqui que foi dado foi o μ cinético, então eu substituo 0,15 aqui. E a normal eu tenho, 120. Então o que eu vou fazer? A força de atrito é igual a 0,15, que é o μ, vezes a normal, que é 120. Fazendo essas contas, pessoal, eu vou achar 18 newtons. Então está resolvido aí. A força de atrito deu 18 newtons. Beleza? Então a primeira aqui eu já matei. Aqui já foi embora. Beleza? Bom, agora falta a aceleração do sistema. Então a aceleração do sistema, eu venho para cá agora. Isso aqui menos isso aqui tem que dar uma força resultante, que é m vezes a, onde m é a massa do bloco. Então vamos escrever P seno de alfa, P seno de alfa, menos a força de atrito, que eu já calculei que dá 18, tem que ser igual a massa vezes a aceleração do sistema descendo. Tá ok? Bom, quem é P? P é m vezes g. M é 20, g é 10. Então, 20 fica 20 vezes 10 vezes o seno de alfa. O seno de alfa é 0,8, foi fornecido 0,08 menos. Força de atrito eu calculei, é 18. 18 menos a massa do bloco é 20 vezes a aceleração. Bacana? Então olha só. 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 20, 160. 160. 160 menos 18, 142. Então olha só. 142. O 20 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Dividido por 20, isso me dá a aceleração. Portanto, a aceleração vai ser igual a 142 dividido por 20. Dá 7,1. 7,1 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui a minha aceleração do sistema. Então eu resolvi, eu achei a força de atrito 18 newtons e a aceleração do sistema, que faz com que o bloco se desloque para baixo, vencendo a força de atrito cinético, tá ok? É 7,1 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí os probleminhas resolvidos aplicando os conceitos de plano inclinado sem atrito e com atrito.